Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre a escolha de um novo técnico para o Fortaleza. É necessário que a gente reflita um pouco sobre todo este processo. Acho que está havendo uma certa demora aí da direção do Fortaleza, mas, a meu ver, se permeada for essa demora por boas reflexões, acho que está de bom tamanho. Importa bem mais que a gestão do Marcelo Paes entregue para a equipe e também para os torcedores um técnico bastante acima da média, bem diferente daqueles que vinham sendo contratados pelo Fortaleza nos últimos tempos. A questão é, por que o Leão está contratando um técnico agora? Essa é a questão. Claro, o Anderson saiu. Falemos um pouco sobre planejamento, gente. Planejamento que é, na verdade, um grande problema nos clubes brasileiros, em todos eles. Eu diria que há pouquíssimas exceções. E aquele clube, por exemplo, que é muito sério, que o torcedor fala, não, meu clube é sério, fez um planejamento legal. Eu digo para você que o planejamento precisa acontecer da seguinte maneira. Vejamos. Terminou a temporada de 2020. No dia seguinte, os dirigentes precisam fazer uma reunião. E nesta reunião, fazer uma avaliação sobre o trabalho do técnico. Avaliar o trabalho do treinador. E não somente a partir dos números, mas também a partir da construção desses números. Se os números são negativos, como é que eles foram construídos? A equipe jogou e não conseguiu bons resultados, mas em futebol como era? A equipe ficou perto de conseguir melhores resultados em várias partidas ou não? A equipe teve bons números, mas como era o jogo em campo? Foi por pouco? Em várias partidas em que a equipe venceu sofrendo de uma maneira que poderia perfeitamente ter perdido a partida, tudo isso precisa ser levado em consideração numa reunião que precisa ser feita um dia depois de terminar a temporada anterior. Um dia depois da reunião dos dirigentes, precisa haver uma reunião com o técnico. Nada de férias. Não tem que ter essa história de terminar a temporada, férias para todo mundo, então depois que volta é que vão fazer o planejamento. Está errado. Essa reunião com o técnico precisa acontecer imediatamente. Por quê? Quando termina a temporada no futebol, vários jogadores que se destacaram na Série D, Série C, Série B, mesmo de Série A, cujos clubes caíram para a segunda divisão, esses jogadores ficam aí no mercado, não vão ficar disponíveis por muito tempo. A chance de se buscar um ótimo reforço, inclusive a preços não tão altos, vai acontecer sobretudo quando a equipe for imediatamente ao mercado. Isso só vai acontecer se determinar imediatamente após o final da temporada o que é o elenco. Essa reunião com o técnico precisa acontecer para determinar o que é o elenco. Quais são os jogadores que não vão continuar no clube? Quais são aqueles garotos que vão ser pinçados da categoria de base? Quais são os reforços necessários para o clube? E essa questão precisa ser decidida o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então 1 ou 2, 3 dias depois que terminou a temporada, o clube já tem que ter isso tudo determinado. Não houve, provavelmente, uma avaliação sobre o trabalho do Anderson. E se houve, quero acreditar que não houve, porque se houve, ela foi infeliz. A partir dos números que muito provavelmente o técnico estava entregando para a equipe, para os dirigentes, o trabalho dele foi bem avaliado, ele continuou. Ah, mas tinha a Copa do Nordeste, tinha o campeonato. Gente, é 1 ou 2 dias depois que termina a temporada que tem que determinar se vai ficar com o técnico ou não. Aliás, um dia depois, na reunião entre os dirigentes, eles precisam entender, vamos ficar mesmo com esse técnico? Vamos, ok. Porque a reunião seguinte é para determinar, inclusive, quais serão os reforços. E esse técnico vai opinar. Dentre esses clubes que foram atrás de reforços no começo da temporada de 2021, o Fortaleza foi um daqueles que mais fez o trabalho correto. Tem clube que até agora não buscou reforço, está pensando em buscar reforço daqui a 90 dias. O Fortaleza já fez isso, já buscou alguns reforços. Mas esses jogadores, alguns desses jogadores que chegaram ao PC, foram contratados a partir da perspectiva do que era o trabalho do Anderson. O que é um erro. O que foi um erro. Então, a manutenção do Anderson foi um erro, a sua saída, contudo, foi um acerto, e a chegada do novo técnico, se bem diferente dele, na minha opinião,
pode ser um acerto ainda maior e pode compensar, de certa forma, aquilo que foi feito. Mas essa escolha precisa acontecer logo, mesmo que a reflexão que gera essa demora seja importante. Temos pouco mais de um mês para começar o Campeonato Brasileiro. No instalar de dedos, esse pouco mais de um mês vira 3 semanas. Um piscar de olhos. Viram 2 semanas, 1 semana, começa o campeonato e não dá para ficar buscando reforços depois. E mais, é necessário pensar muito bem o novo técnico, porque não vai ser possível ficar trocando muito. Não dá para ficar trocando mais. Até por isso foi importante, né, que o Anderson deixasse o PC. Então há erros e acertos, há muito que melhorar. Quem me conhece sabe que eu defendo muito o Marcelo Paes, a gestão do Marcelo Paes. Há uma questão do futebol brasileiro, gente, que parece muito pouco, mas não é. Boa parte dos dirigentes dos clubes brasileiros utilizam a instituição para promoção pessoal. Não são sérios. Não gera ali uma... Não coloca no clube ideias de progressão, de evolução, não pensa o clube evoluindo. Marcelo Paes é um técnico que tem muito boas intenções. Esses outros dirigentes não têm boas intenções para com o seu clube. Ah, isso é pouco. Não é pouco, é muito, gente. É muita coisa. É muita coisa. Fortaleza hoje está na primeira divisão, seguiu na primeira divisão. Teve aí algumas conquistas na temporada passada, inclusive, por causa da gestão do Marcelo Paes. Dito isso, é necessário dizer que ele tem sim muitos problemas na percepção de ida ao mercado, contratação de profissionais, de técnicos e assim por diante. E não é somente técnico e jogador, gente. Tem aí outros profissionais que também podem chegar, podem reforçar o elenco, né? Podem reforçar o clube, podem reforçar a equipe. De repente, o fisioterapeuta é aquele cara que todo mundo gosta no clube, mas será que ele é eficiente? Tem que pensar. Se não for, talvez um outro tenha que ser buscado. Não é somente técnico e jogador. Então, acho que nesse ponto, o Marcelo Paes, ele peca, tem uma visão muito reduzida na minha opinião. Precisa melhorar nisso. Contudo, ele deu uma entrevista que mostrou para mim que ele realmente a visão dele parece que está melhorando. Ele está com ideias melhores. Parece que a visão dele de futebol parece que sofreu aí uma evolução positiva, uma qualidade, teve um salto de qualidade quando ele afirma, por exemplo, que ele fora buscar o Diniz, conversar com o Diniz. E depois ele fala que ele quer um técnico ofensivo. Ou seja, há uma coerência entre a busca do técnico Diniz e, né, a busca agora de um técnico de linha ofensiva. O mais importante, contudo, é a justificativa dele para buscar um técnico bem mais ofensivo para o Fortaleza do que o contrário. Ele diz que o Fortaleza precisa vencer equipes do meio da tabela. O Fortaleza eu preciso buscar um técnico ofensivo porque o Fortaleza precisa vencer equipes como Bahia, Atlético Goianiense, Cuiabá e outras. Ou seja, equipes do meio de tabela, uma ou outra vai subir um pouco mais, algumas vão ficar um pouco abaixo. Se o Fortaleza joga contra o Atlético Goianiense com medo de vencer, tentando se proteger, buscando um empate, por exemplo, é muito provável que não se dê bem. E se a equipe realmente quer crescer, quer chegar à Sul-Americana, como ele inclusive fala, tem que vencer essas equipes. Não pode perder para essas equipes. E se quiser vencê-las, tem que ter um técnico ofensivo, brilhante. Tá correto. Ah, qualquer um tem essa visão. Não, não é qualquer dirigente não. E eu conheço dirigente, gente. Não é qualquer dirigente que fala isso não. Agora, contudo, eu me confundo quando eu vejo alguns nomes especulados e eu espero que alguns desses nomes não estejam sendo especulados também entre os dirigentes. Há técnicos de fato mais ofensivos e há o nome do Diego Aguirre, que nunca foi um técnico ofensivo, muito longe disso. Ele é um técnico interessante, acho que é um técnico bom, acho que é um técnico que também daria um certo... poderia gerar uma evolução no Fortaleza, mas é um técnico defensivo, e muito defensivo. O Fortaleza não tem um modelo de jogo. Nessa linha de evolução do clube do Fortaleza como um clube do Nordeste, para superar as fronteiras nordestinas e crescer muito no cenário do futebol brasileiro e sul-americano, precisa sim adotar um modelo de jogo. Vamos ter modelo defensivo? Vamos ter modelo ofensivo? Se adota o modelo defensivo, quando se vai buscar um técnico no mercado e ele é dessa linha defensiva, esse profissional vai pensar muito positivamente, muito favoravelmente a aceitar, né? Ele estará muito mais disposto a aceitar a proposta de um clube como Fortaleza, que tem um modelo de jogo, que pratica um modelo de jogo ali, que está de acordo com a maneira como ele vê o futebol.
Se é um modelo ofensivo, a mesma coisa para o técnico de uma linha mais propositiva. Isso é muito importante. O Fortaleza não tem esse modelo. Tanto é assim que os técnicos que chegam ao PC são técnicos bem diferentes, alguns bem defensivos, inclusive. O Anderson, que é o mais defensivo de todos. Agora, pelo menos, há algumas ideias sobre o que quer o presidente do Fortaleza, o que ele quer aplicar no Fortaleza. Não é um modelo ainda, mas são ideias interessantes que podem construir um modelo. Porque um técnico, quando ele sabe que um clube tem essas ideias para construir esse modelo ofensivo, ele percebe que o dirigente tem um entendimento ali do que é o jogo. E por causa desse entendimento, o dirigente vai saber entender, né, como ele está construindo esse jogo na direção do banco de reservas dessa equipe. O presidente vai provavelmente entender, se a equipe nos 2 primeiros jogos não conseguir ganhar, ou mesmo, né, se perder, ainda que o presidente perceba que existe um jogo ofensivo sendo construído pouco a pouco e que vai gerar uma equipe bastante competitiva. Isso tudo leva o profissional também a ficar muito mais simpático a aceitar uma proposta de um clube. Seja ele do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste. Então, isto é um avanço. Isso me mostra que os dirigentes do Fortaleza, neste momento, parece que estão agindo de forma bem mais diferente do que era no passado, e, na minha opinião, de forma positiva, e sinaliza para os seus torcedores que eles poderão sim ter uma ótima surpresa no novo comandante do banco de reservas do Fortaleza. É o que todos nós esperamos. Acho que esse novo técnico vai sentir muita honra em trabalhar no PC, dirigindo o Fortaleza. Um clube muito interessante e que tem uma torcida realmente admirável. Obrigado pela gentileza, amigos e amigas, de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.